Olá, agora nós vamos para o segundo vídeo acerca do papel das casas legislativas, o papel das casas parlamentares. No vídeo anterior, nós falamos acerca das atribuições do Congresso Nacional de maneira bicameral, as atribuições do artigo 49. E é indispensável que você vá acompanhando, os artigos da Constituição que eu citar. Você pode até dar pause no vídeo, abre aí uma aba, vai lá e consulta, lê na Constituição, faça as suas anotações. Lembre que depois, ao final desses vídeos, a gente vai ter um instrumento avaliativo, a gente vai ter uma prova, você vai submeter a essa análise de conteúdo para a gente poder saber se você realmente está se dedicando como deve a isso. O Novo está disponibilizando para você um conteúdo com bastante aprofundamento, com a carga horária legal, com material de apoio, então você também precisa fazer jus a isso e anotar, pesquisar, faça a sua parte, não deixe também, não fique só assistindo aos vídeos, vamos nos dedicar para isso. Então beleza, vamos lá. Papel agora, vamos falar agora do papel isoladamente da Câmara dos Deputados. O papel da Câmara dos Deputados sozinha é o papel previsto no artigo 51 da Constituição Federal. O artigo 51, ele vai traçar quais são as atribuições da Câmara dos Deputados e vai dizer das suas atribuições privativas. Essas atribuições privativas da Câmara, ela as exerce por meio de um instrumento que nós chamamos de resolução. Então, os atos do Congresso Nacional, nós já vimos que são os decretos legislativos, quando tem a sanção do presidente, quando se submetem à sanção do presidente, são as leis. Agora nós vamos falar do papel de cada casa do Congresso Nacional sozinha, e aí o papel só da Câmara dos Deputados é exercido por meio das resoluções da Câmara. Pois bem, em que matérias a Câmara dos Deputados vai atuar sozinha? Em primeiro lugar, as matérias de sua economia interna, as matérias do seu funcionamento interno. Então, por exemplo, o regimento interno da Câmara dos Deputados é votado só pela própria Câmara por intermédio de uma resolução da Câmara. A estruturação interna dos cargos, das estruturas, dos gabinetes, isso tudo é matéria interna corporis da Câmara, é matéria traçada pela Câmara dos Deputados, votada só na própria Câmara, por meio de resolução da Câmara dos Deputados. Mas tem algumas matérias em que a Câmara dos Deputados vai atuar de maneira decisiva e sozinha, que são as matérias relacionadas à autorização para a abertura de processos criminais contra algumas autoridades. O artigo 51, inciso 1º, diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar a abertura de processo criminal contra o presidente da República, contra o vice-presidente da República e, em alguns casos, contra os ministros de Estado. Vamos explicar melhor isso. O presidente e o vice-presidente da República, principalmente, eles podem ser responsabilizados, eles podem ser punidos por atos ilícitos que cometam no exercício da função por meio de dois sistemas de responsabilização. O primeiro sistema é o sistema dos crimes comuns. O segundo é o sistema dos crimes de responsabilidade. Qual é a diferença básica entre crimes comuns e crimes de responsabilidade? Os crimes comuns são os crimes definidos na legislação penal comum, são os crimes definidos na lei penal comum, na lei penal propriamente dita, no Código Penal, por exemplo. Crimes que poderiam ser cometidos por qualquer pessoa do povo, mas que eventualmente, por coincidência, foram cometidos por alguém que ostenta o cargo de presidente da República. Os crimes comuns são, por exemplo, estupro, homicídio, sonegação fiscal, tráfico de drogas, corrupção, peculato, etc. É um crime qualquer cometido por alguém que é presidente da República. Nesse caso, no caso de crime comum cometido pelo presidente da República, qual é a pena que lhe vai ser aplicada caso ele seja condenado? A pena prevista para o crime. Pode ser uma multa, pode ser uma reclusão, pode ser uma detenção, quer dizer, prisão em geral. Crime comum, por ter como embasamento, ou como consequência, melhor dizendo, uma pena, o crime comum é julgado pelo Poder Judiciário propriamente dito.
Então, por exemplo, o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, caso cometam crimes comuns, serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que, como nós sabemos, é um órgão do Poder Judiciário. Porém, o STF só vai julgar o presidente, o vice e os ministros de Estado pela prática de um crime comum se a Câmara dos Deputados autorizar. Se a Câmara dos Deputados der o ok. Se a Câmara dos Deputados der a autorização discricionária e política para o prosseguimento do processo. Como se fosse o seguinte: eu, cidadão comum, eu posso ser processado pelo Poder Judiciário se o Ministério Público me denunciar pela prática de um crime. Aí eu vou ser julgado, o Judiciário vai conduzir todo o processo criminal com a colheita das provas e ao final vai dizer se eu sou culpado ou inocente. Quando se trata, porém, de processar criminalmente o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, o Ministério Público oferece a denúncia, mas antes de o Judiciário abrir a ação penal, é preciso que seja dado o ok político da Câmara dos Deputados. Por que essa lógica? Para evitar a instabilidade política do processamento criminal de um presidente da República, por exemplo, sem que haja uma análise de gravidade pelos representantes do povo. Quer dizer, cabe aos deputados, que são, em última análise, representantes do povo, a autorizarem ou não autorizarem, por critérios, eu repito, discricionários e políticos, autorizarem ou não autorizarem o presidente da República ou o processo criminal contra o presidente da República. Porque, imagine, quando a gente fala processo criminal, pode ser uma coisa gravíssima, um homicídio, uma corrupção. Mas crime no Brasil é um monte de coisa, né? Por exemplo, sonegação fiscal, ou, sei lá, um crime ambiental mais leve. Faz sentido você afastar o presidente da República para que ele responda por um crime ambiental mais leve? A Câmara pode entender que não é o momento adequado, que o adequado é que ele responda por esse crime após sair do mandato. Então cabe à Câmara, o Supremo Tribunal Federal já disse isso, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 378 do Distrito Federal, o Supremo já disse, a Câmara autoriza discricionária e politicamente, ela autoriza ou não, é ato discricionário, ela analisa a conveniência e a oportunidade, a Câmara autoriza ou não autoriza a abertura de processo contra o presidente pela prática de um crime. E não é só pela prática de um crime comum, é também pela prática de crimes de responsabilidade. Tome cuidado com esse conceito de crime de responsabilidade. Por quê? Apesar do nome crime de responsabilidade, ele não tem natureza jurídica criminal. O crime de responsabilidade é crime entre aspas. Para você ter uma ideia, o crime de responsabilidade está para o presidente da República, assim como a quebra de decoro está para o parlamentar, e assim como a improbidade administrativa está para o servidor público. Da cadeia? Não. É um ato ilícito? É, mas é um crime em sentido estrito, algo que está definido no Código Penal com pena de prisão? Não é. Qual é a pena aplicável, melhor, quais são as penas aplicáveis ao presidente da República que comete crime de responsabilidade? 1. A perda do cargo, que é o impeachment, o impedimento do presidente da República. E você, quando for pronunciar os seus discursos, se você quiser ser tecnicamente correto, faça a pronúncia também correta, né? Impeachment é uma palavra que o pessoal erra muito a pronúncia. Tem um pessoal que fala como se fosse francês, né? Impeachment não é francês, o instituto é inglês. E tem o pessoal que fala de um jeito que eu nem sei reproduzir, como se fosse um T. Enfim, a pronúncia mais adequada é impeachment com o T pronunciado, que é como o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, pronuncia. Então, beleza.
No caso do impeachment, você tem que ter cuidado, como eu dizia, com seus pronunciamentos. Hoje em dia vai tudo para o YouTube, vai tudo para as redes sociais. A gente vai abordar também esse tema da inserção do parlamentar nas redes sociais, até para se comunicar com seus eleitores, mas a comunicação hoje em dia se dá em tempo real e é algo que você não pode cometer deslize. A gente tem vários exemplos disponíveis em YouTube, em redes sociais, de pronunciamentos de momentos em que o parlamentar não estava bem e depois você sabe que a internet não esquece, né? Então a gente sempre vai dar essas dicas para você se posicionar como uma pessoa conhecedora do assunto. Mas enfim, qual é a pena então para o crime de responsabilidade? Em primeiro lugar, o impeachment, o impedimento do exercício do cargo, a perda da função. E em segundo lugar, a inabilitação para o exercício de qualquer cargo ou função pública pelo período de 8 anos. Foi até, você deve lembrar, no caso do impedimento de Dilma Rousseff, deu toda aquela polêmica, porque o Senado Federal, a meu ver, indevidamente, fez a separação das penas e aplicou só a perda do cargo sem a inabilitação para exercer cargo ou função pública. Aqui, realmente, no meu entender, as penas são indissociáveis, mesmo porque o artigo 52, parágrafo único da Constituição, ele fala que as penas são aplicáveis, a pena de perda da função, com inabilitação para o exercício de cargo ou função por 8 anos. Há opiniões respeitáveis em sentido contrário, mas uma interpretação literal do texto da Constituição, a meu ver, leva a essa conclusão. Tanto é assim que o crime de responsabilidade pode gerar o fato de uma pessoa ter uma condenação pelo crime de responsabilidade, mas ser absolvida na esfera criminal comum. Foi o que aconteceu, inclusive, com Fernando Collor, né? Ele foi condenado pelo Congresso Nacional pela prática de crime de responsabilidade, mas ele foi absolvido criminalmente porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que, do ponto de vista judicial, não havia o encaixe em um crime propriamente dito do Código Penal. São instâncias diferentes que correm em paralelo e que são incomunicáveis entre si. A pessoa pode ser condenada no crime comum e no crime de responsabilidade, pode ser condenada em um e absolvida em outro, ou vice-versa, ou absolvida nos dois. Mas por que eu estou falando tudo isso em relação à Câmara? Porque é a Câmara dos Deputados quem autoriza ou não a abertura de processo criminal contra o presidente da República, o vice e os ministros de Estado, seja pela prática de crime comum, seja pela prática de crime de responsabilidade. Se a Câmara não autoriza, aquela denúncia fica arquivada. Caso seja pela prática de um crime comum, ela vai poder ser reavivada após o término do mandato. Caso seja uma denúncia por crime de responsabilidade, aí não tem o que fazer. Aí ela está, em definitivo, arquivada. Caso a Câmara autorize a abertura do processo criminal, se for um crime comum, o presidente ou o vice será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa competência do STF está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha B. Anote aí para depois você ler também na Constituição. Já em relação ao crime de responsabilidade, quem julga o presidente da República não é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade é o Senado Federal. Essa atribuição está lá no artigo 52, inciso 1º. Mas então perceba, existem as atribuições do Congresso bicameral, que tem que ter a aprovação da Câmara e do Senado. Nós agora falamos sobre as atribuições especificamente da Câmara dos Deputados. Basicamente, atribuições da Câmara que ela exerce de maneira solitária, que ela exerce sozinha, por meio de resolução votada apenas no plenário da própria Câmara. Basicamente, tratar de sua estrutura interna, com a aprovação do seu regimento interno, da sua estrutura de gabinetes, de polícia, de funcionamento, cargos, empregos e funções, e a atribuição principal da Câmara dos Deputados, isoladamente, por meio de resolução da Câmara, autorizar ou não autorizar
autorizar a abertura de processo criminal contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Eu reitero para você que essa atribuição da Câmara é uma atribuição discricionária e política e que a Câmara vai fazer isso tanto no caso dos crimes comuns, como também no caso dos crimes de responsabilidade. No exemplo histórico recente, no caso do impeachment de Dilma Rousseff, nós tivemos a Câmara dos Deputados autorizando a abertura do processo no dia 17 de março, aquela sessão daquele domingo em que os deputados votaram pelos mais diversos motivos, né? Teve um que votou pela família, o outro votou pelo cachorro, teve um que votou pela paz em Jerusalém. Eu não entendi ainda o que a paz em Jerusalém tinha a ver com, dependia do impeachment, mas é uma atribuição discricionária e política. Quer dizer, se o deputado quiser chegar lá e só votar sim ou não, ele está escudado, porque essa autorização não é uma análise jurídica. Quem vai fazer a análise jurídica da denúncia é, pelo crime comum, o Supremo, pelo crime de responsabilidade, o Senado Federal. A Câmara vai dar essa decisão, repito, discricionária e política. Anote aí, leia o artigo 51 da Constituição Federal, leia também o artigo 102, inciso 1º, a linha B, aproveite o embalo e leia o artigo 86 da Constituição Federal. Você está se preparando para ser um mandatário popular. Você está com a grande responsabilidade de representar a população brasileira. Então vamos lá, faça a sua parte, estude, leia no material de apoio, que no próximo vídeo aí eu vou falar das atribuições exclusivas do Senado Federal.